Amém, queridos, boa tarde. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8 e 9, que diz para a gente colocar nossa fé no Senhor e não nos homens. Então, o Otto está falando isso, a nossa liderança trabalha assim, mas nós, como igreja, temos que colocar nossa fé no Senhor. Ele pode fazer coisas maiores ainda do que as promessas que a gente tem. Então, vamos colocar nossa fé em Deus, porque é Ele que é o supridor. Muito bem, gente, nós vamos hoje falar sobre como resolver conflitos. Nós, líderes de células, discipuladores, nós temos que aprender como resolver conflitos. Às vezes, é tão fácil colocar o problema debaixo do tapete, né? Fechar os olhos, fazer de conta que não está vendo. Mas quando nós colocamos o lixo debaixo do tapete, o que vai acontecer? O tapete vai apodrecer, vai ser lançado tudo fora, o lixo e o tapete depois, né? Então, por isso, nós temos que aprender como resolver conflitos, que não é fácil. Uma coisa importante, primeira coisa é depender totalmente do Senhor. É importante sempre a gente orar e pedir, Senhor, me direciona. E segundo, atender, ou seja, acompanhar, fazer como a Bíblia diz. Nós vamos ler aqui, leia comigo, acompanhe comigo na sua Bíblia, Filipenses 4, 2 e 3, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Queridos, esse livro aqui, esse livro de Filipenses foi escrito por Paulo, com a participação de Timóteo no ano de 61 a 62 depois de Cristo. Então, veja só, ela foi destinada à igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja da Europa, e o primeiro crente convertido lá foi Lídia, aquela vendedora de púrpura. Muito bem, Evódia e Sintique, elas são duas mulheres mencionadas brevemente, só é apenas aqui nesse capítulo, nesses 2 versículos, que fala sobre o nome dessas duas mulheres. Eu já falei aqui sobre Febe, né? Às vezes as pessoas pensam que Paulo era um homem assim que era pro lado, ele era deixar de lado. As pessoas têm essa impressão que ele deixava de lado as mulheres, mas pelo contrário. Eu já preparei uma mensagem. Paulo, ele tinha muitas pessoas, muitas mulheres que serviam a ele no ministério. E essas duas mulheres eram duas que serviam a Paulo. Então, veja só, quem era Evódia e quem era Sintique? Elas eram líderes cristãs da igreja de Filipos, mas a Bíblia não diz quais papéis elas exerciam. Mas o apóstolo Paulo fala dessas duas mulheres com muito respeito e também mostrando que eram mulheres influentes e também ativas na igreja local. Elas também eram colaboradoras de Paulo. Gente, é tão bom a gente ser colaboradora. Elas eram colaboradoras de Paulo. Aqui no versículo 3, nós vimos quando Paulo menciona ambas, quando fala assim, lutar ao meu lado pelo Evangelho. Então, ele menciona essas duas mulheres, indicando envolvimento direto também no trabalho missionário e na preparação, né, do cristianismo, propagação do cristianismo. Então, veja só, possivelmente, essas duas mulheres, quando Paulo falou aqui, elas estavam com conflitos. Eram duas líderes e estavam com conflitos. Então, não é mencionado aqui o tipo do problema. Era uma confusão, talvez grave ou pouco, mas ele mostrou também para
para aquelas mulheres e para nós hoje, tenha o mesmo modo de pensar. Aqui está falando de unidade, a importância da gente pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Nunca é bom a gente seguir outra direção. Nossa liderança, ele dá a visão, ele mostra a visão. E nós temos que alinhar com a visão da nossa liderança. Imagina o pastor Ebe lá em São Paulo, tendo uma visão e aqui nós do contra. Então, é importante. E aqui Paulo, ele exorta isso, que tem o mesmo modo de pensar. Sugere que havia esse desentendimento e divergência entre essas duas mulheres. Mas o que nós podemos ver é que Paulo ele não toma partido, que isso é um ensinamento para nós líderes. Nunca devemos tomar partidos, tá? Nunca devemos puxar a brasa para a sardinha, ainda que seja filho, ainda que seja parente, um líder parente. A gente não pode puxar a brasa para a sardinha. Aqui eu tenho meu filho, que é o pastor e minha nora, e eu posso dizer para vocês que eu não sou braba, mas eu sou firme mais com eles do que com os outros demais. E eu jamais vou ter partido para o lado deles. Por quê? Porque isso eu não estava discipulando, não vou discipular bem eles quando eu faço isso. E, por outro lado, os outros são filhos do coração. Tem os filhos do ventre e os filhos do coração. Então, a gente tem que ter balança justa, né? Irmão Josué, ele é advogado, ele sabe que nós não podemos ser injustos. Então, queridos, o Paulo faz um apelo para quem? A Bíblia diz para um irmão fiel e companheiro de jugo. Aqui não é mencionado o nome desse irmão, tá? Não é mencionado, mas provavelmente era um irmão muito íntimo. Provavelmente era uma pessoa confiável, uma pessoa madura, capaz de ajudar a restaurar a paz entre aquelas duas irmãs. Paulo, nesse tempo, quando ele estava fazendo esse apelo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Alguns estudiosos dizem que ele estava em Roma, outros dizem que estava em Cesareia ou em Éfeso, mas ele estava preso. Mas aponta mais para Roma, que ele estava preso na Roma. Imagine ele preso, tendo um momento de muita angústia, mas se importando com a igreja lá fora. E ele lá na prisão, ele entendeu, tenho um amigo fiel, um companheiro fiel. Eu tenho alguém que é confiável. Eu tenho alguém maduro que vai resolver essa causa. Como é lindo isso, nós sabermos que tem líder, nossos líderes confiam em nós. Aquele irmão é confiável, aquele irmão vai resolver o problema, e ele apela para esse irmão. Ele sabia que ele era capaz de ajudar na restauração, na paz entre Evódia e Sintique. Agora, veja só, queridos, Provérbios 25, 19, diz o seguinte: como dente quebrado e pé sem firmeza é a confiança nos desleal, no dia da angústia. No dia da angústia, Paulo estava no momento de angústia, ele estava preso. Ele sabia que a igreja estava tendo problema de confusão no meio daquelas duas irmãs líderes. Se as irmãs estavam com confusão, poderia espalhar para a igreja. Então, isso não era fácil. Mas ele tinha alguém leal que ele poderia confiar para resolver aquela situação. Então, veja só, aqui, como liderados, é importante a gente ser confiável, que a nossa liderança pode dizer, eu posso confiar nele. Eu sei que eu vou falar para ele e ele não vai sair comentando. Ele vai resolver o problema. Caso contrário, a gente faça o contrário, a Bíblia diz como dente quebrado e pé sem firmeza. Você sabe que o pé é o que dá firmeza para a gente. Assim é a confiança no desleal no dia da angústia. Então, aqui eu estou só ensinando, mas aqui não tem ninguém desleal.
Aqui todo mundo é confiável, que Deus conhece o seu coração. Por isso que você é uma pessoa escolhida. Então, qual lição nós podemos tirar? Como liderados, sermos pessoas confiáveis para a nossa liderança, capazes de resolver conflitos. A pergunta é, eu posso dizer, eu mesmo, se eu pudesse dar meus pontos, minha nota, que se você sabe que o aluno nunca pode dar sua nota, quem dá é o professor. Mas se eu pudesse dar minha nota de 1 a 10, qual nota era a da Angélica? Em virtude disso, em virtude da minha liderança confiar em mim. Entende? Isso é importante, a gente ter essa certeza. Eu sou confiável, ele pode contar comigo. E o que eu ouvi, ali resolve e morreu o assunto. Porque tem pessoas que saem espalhando, queridos, que nunca, isso não é uma característica, uma das características de líderes, ou seja, qualificações de líderes que está em 1 Timóteo 3, é que ele não seja contendeiro, não seja mexeriqueiro, ou seja, não sair falando coisas que não é para falar. Filipenses 4:3, nós vimos fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, olha só, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também Clemente com os demais cooperadores meus, em cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja só, quando há fidelidade, queridos, quando não há infidelidade, enfraquece a amizade. Aqui, Paulo estava falando fiel companheiro, não diz o nome, alguns estudiosos acham que o nome desse irmão era companheiro. Era companheiro, mas não tem certeza, a Bíblia não afirma, tá? Então, o ensino de Paulo também, ele deu um ensino para Timóteo como seu discípulo, como resolver conflitos. Vamos ver comigo? 2 Timóteo 2, 24 a 26, diz o seguinte, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, olha só, primeiro, não viva a contender. Segundo, deve ser brando para com todos. Terceiro, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha só, disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa de Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aqui Paulo estava instruindo a Timóteo, seu discípulo. Olha só, é importante a gente levar a sério o que não viva a contender. Isso é importante como líder. Segundo, ser brando para com todos. E também apto para instruir. Nós temos que ser aptos para instruir as demais pessoas. Para isso, para instruir, nós precisamos de ter conhecimento da palavra. É importante. Se você é líder e não tem conhecimento, comece, entre em desespero, leia, medite, principalmente as cartas pastorais. Isso é importante, que ela nos ensina muito. Outra coisa também, o líder tem que ser paciente, porque tem situação que a gente quer chutar os paus da barraca. Nós não podemos, nossos filhos. São filhos que Deus nos confiou. E nós temos que saber quem são aqueles indivíduos. Eles são filhos do Deus Altíssimo, que nós não temos direito de sermos impacientes com eles. Disciplinando com mansidão. Há momento que tem que disciplinar. É o líder de célula? Não, gente. O líder de célula, ele não tem essa liberdade. Ele tem que chegar levando o problema para cima e vai ser julgado, vai ser conversado com liderança. Mas também na expectativa que Deus conceda arrependimento. O pastor Eibe diz, discipuladores e líderes, se você não tem fé quando o seu discípulo erra, não tem fé que ele vai ser mudado, que ele não vai se arrepender, então não lidere eles. Porque se a gente não tem fé,
A gente tem que ter fé que ele vai se arrepender, que ele vai voltar sensatez e que ele não vai cair no laço do diabo. Nós temos que ficar falando, não, ele vai voltar e amar essa pessoa. Nós temos que mostrar amor. Gente, o pastor Eibe disciplinou um dos pastores, eu fazia parte da equipe dele, ele disciplinou tão manso, que o co-pastor, amigo, ele falou que, como não dói. A disciplina que ele dá não dói. Ele tirou os direitos dele por 3 meses e ele disse, eu vou fazer isso, por isso, porque eu te amo, meu irmão querido. Mas você concorda? Você entende que é necessário? Entendo. Entende? Isso que é a maneira de corrigir. Nunca tem igrejas que botam a pessoa em pé e na frente da igreja eles castigam, eles disciplinam, soltam os cachorros naquela pessoa, humilha, envergonha. Nunca é para humilhar e nunca é para envergonhar. Vamos adiante. Salmo 133, versículo de 1 a 3, diz, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui o salmista está dizendo como é bom e agradável, como é bom os irmãos viverem em união, ou seja, ter unidade. Foi a oração de Jesus, no capítulo 17 de João. Ele orava pelo quê? Pela unidade. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Queridos, aqui nós podemos ver a palavra de Deus, como é bom e como é agradável os irmãos viver unidos. Aqui não está falando só de irmãos biológicos, mas espirituais. Aí ele fala que ele compara como o óleo que desce, né? Como o óleo que desce sobre a cabeça, desce para a cabeça de Arão, desce para a barba e desce para a gola. Ele dá outra ilustração como o orvalho de Hermon, olha só, que desce sobre os montes de Sião. Querido, esse monte Hermon, ele fica no norte de Israel. Era um monte muito alto, úmido, e ele é famoso pelo orvalho que ele libera, que trazia vida abundante, trazia até fertilidade. E veja só, nós vimos aqui, é como o orvalho de Hermon, que desce para os montes de Sião. Então, veja só, Sião é Jerusalém. Não tinha esse clima úmido, de Sião, não tinha o clima úmido, mas a imagem mostra a unidade, ela traz frescor, traz fertilidade, traz vida espiritual, crescimento. Então, por quê? Como eles estavam juntos, de Hermon, ele transbordava para o Monte Sião, e ela era abençoada. Por isso, então, a promessa de Deus mostra aqui que a unidade, a união, ela traz crescimento. O Senhor ordena ali as suas bênçãos, como nós vimos aqui, o último versículo. Essas bênçãos, filho, está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, de 1 a 14. Tem uma relação de bênçãos para aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que colocam em prática os mandamentos do Senhor, que obedecem. Lá tem uma relação que é seu direito. Você tem direito, você pode, Senhor, a tua palavra diz. E também, claro, uma das condições é estar em união com todos. Agora vamos ver resolução dos conflitos. Paulo, ele não ignora o desentendimento, que nós não podemos ignorar. Como eu falei, não podemos colocar o lixo debaixo do tapete, mas busca resolver a questão com sabedoria pastoral. O que é que ele usa? Ele não podia sair da cadeia, da prisão, para vir resolver, mas ele usa aquele fiel companheiro,
E aí, veja só, uma das coisas que Jesus deixou na sua palavra, Mateus 18, 15 a 17, mostra os passos para a gente resolver conflitos, ou seja, o que é que a gente tem que fazer, que passo nós devemos tomar. Primeiro, lá a palavra de Deus diz assim: se o seu irmão pecar contra ti, observe, se o teu irmão pecar contra ti. Às vezes a pessoa, ele pecou contra mim, ele tem que vir pedir perdão. Aqui está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, primeiro passo que você tem que fazer, vai em particular. Só você e ele, converse com ele. Aí o segundo passo diz, se ele te ouvir, se ele não te ouvir, aí você leva uma ou duas pessoas, que no caso é os discipuladores. O segundo passo. Primeiro passo qual é? Em particular. Qual é o segundo passo? Uma ou duas pessoas, que é os discipuladores. E se ainda não se entenderem, aí chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros é o grupo de líderes, não é a igreja toda, mas é o grupo de líderes. Aí a Bíblia diz, se ainda não atender, aí considere como gentil. Mas esse é o caminho de resolver problemas, resolver conflitos. É, em particular, o primeiro passo, e o segundo passo é leva uma ou duas testemunhas, que é duas pessoas como testemunhas, que é os discipuladores, no nosso caso, e depois chama os presbíteros, se eles não atender ainda, é que leva considera como gentil. Agora, veja só, o alvo sempre é restauração e nunca permissão. Repita comigo. O alvo é restauração e nunca punição. A disciplina e correção devem serem feitos com o maior amor e verdade, com carinho, gente. Lembre que Deus não nos dá direito para humilhar ninguém. Até ele fala que se a gente passar a espancar, virar o senhor daquele servo, no dia que a gente nem sabe, a gente corre o risco de ficar, se passar a humilhar. Nós somos, uma coisa que sempre eu digo, eu gosto, para mim mesmo, eu digo para mim, você sabe o que pastor é? É servo, ou seja, empregado. Quando a gente bota isso na cabeça, não tem como humilhar ninguém. Paulo fala também para a gente tratar uns aos outros como superior nosso. Quando a gente trata os outros como superiores a nós não tem como a gente estar humilhando ninguém. Vamos adiante, o ensino de Paulo, a atitude de Paulo como líder. Paulo fez um apelo direto a ambas, de forma equilibrada. Eles rogo Evódia, rogo Sintique, quer dizer, sem tomar partido. Ele fez esse apelo para que elas se perdoassem, resolvessem. Paulo exorta ambas, ele falou assim, pensem concordemente no Senhor, ou seja, que as suas diferenças sejam resolvidas com base na palavra de Deus e não em argumentos pessoais. Ou seja, tem pessoas que dizem, mas porque você não sabe, ela me tratou assim, 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 é porque você não sabe, sim. A Bíblia mostra aqui para a gente não usar esses nossos argumentos, mas usar a palavra. Aqui Paulo, ele faz esse apelo a essas irmãs de forma equilibrada, sem tomar partido. Aí eu estava lembrando aqui, quando o Odson era pequeno, e a Watts, nós estávamos no trabalho missionário e as coisas eram muito limitadas, Aí eu estava trabalhando, eles chegaram, eu disse, meu filho, na gaveta do fogão tem 2 pedaços de bolos. Aí, desculpa, gente, é que quando eu lembro, eu ri tanto dessas coisas. Sempre, faz anos, mas eu lembro. Aí a Watson correu na frente, pegou o maior. E o Watson pegou o menor. Aí ele veio, ele era muito chorão, ele era muito quebrantado, E ele chorava perto de mim e dizia, mamãe,
A maninha pegou o maior. E eu calada, orando. Meu Deus, o que eu vou dizer para esse menino? Mamãe, a maninha pegou o maior. E as lágrimas correndo. Aí, a terceira vez, eu disse assim, meu filho, se você tivesse chegado primeiro, qual dos dois você pegaria? Aí ele, com suas mentiras, ele disse, o menor. Olha como o bichinho era humilde. Eu digo, então, meu filho, ela ia ter que comer o maior. Então, veja só, Paulo, ele aqui também, gente, nos problemas, nos conflitos, a gente tem que separar as pessoas do problema. A gente tem que, como eu falei já, tem que saber quem é esse indivíduo. Tá? Paulo, ele separou aqui elas do problema, ele reconhece quem elas eram. O que é que ele falou? Elas lutadoras do Evangelho. Resolvo, porque essas mulheres são lutadoras do Evangelho. Outra coisa, cooperadoras, elas cooperaram comigo no ministério. Outra coisa, elas tinham o nome no livro da vida, elas são salvas, conhecidas por Deus. O Senhor reconhece essas mulheres. Os nomes delas estão no livro da vida. Queridos, isso é importante. Às vezes, nos conflitos, as pessoas jogam, né, a água, é como se fosse a água banhando o bebê, joga a água com o bebê dentro, joga fora, joga só. A água representa o problema e o bebê representa as pessoas. Então, nós não podemos jogar fora a água com o bebê dentro. Nós temos que saber separar a identidade, quem são essas pessoas, quem pagou um preço por elas. Por isso que eu digo, nós não temos esse direito de humilhar ninguém. E eu quero aqui dizer para você, mesmo como cristãos maduros, podem vir conflitos, queridos. Sim, você tem quantos anos de crente? Eu vou fazer 40. Pode vir conflitos, mas logo devem ser resolvidos. Eu não posso guardar os problemas. A Bíblia diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Hoje eu me irei, tive problema, aí vai rodando, passa uma noite, outro dia. Gente, e pessoas assim, quando você toca no assunto, ela fica endiabrada, passa a ficar, é verdade, ela passa a ser atormentada, né? São entregues aos atormentadores, como diz lá a palavra de Deus no livro de Mateus. Quando a gente não perdoa, ela passa a ser atormentada por espíritos malignos. Eu lembro que lá em Fortaleza tinha um caso de um irmão na fase terminal. Ele tinha problema com o pai dele. E ele, na fase terminal, eu fui puxar o assunto para ele perdoar e ele se endemoninhou. Ele ficou irado, entende? Mas eu creio que antes dele morrer, ele se arrependeu, porque ele fez alguns pedidos, né, para o culto fúnebre dele. Então, fazer de tudo para ter paz com todos. Romanos 12:18 diz, se possível, se depender de vós, tenha paz com todo mundo. Isso é importante. É importante a gente deitar e saber, eu estou bem com Deus e estou com todo mundo. Se depender de vós, tenha paz com todos, diz a palavra de Deus. E é essa a palavra. Eu espero que tenha ajudado você e que nós possamos, a nossa oração é dizer, Senhor, me ajude a ser uma líder melhor. Senhor, me ajude a aprender a resolver conflitos, porque vai vir conflitos na sua célula, vai vir conflito entre os discipuladores, acontece isso. Entre líderes maduros vem conflitos, mas não é para a gente fazer partidarismo e nem tampouco deixar de lado. Não ponha o lixo debaixo do tapete, mas resolva os problemas. E também outra coisa tão importante, nós sermos liderados confiáveis. Isso é tão importante. Amigo fiel dos nossos líderes. Eu me esforço. Uma coisa que eu não lembro,
Mas uma coisa que eu não me lembro de um dia chegar em casa falando mal da minha liderança para meus filhos, ou para ninguém. A gente tem que ser amigo de verdade. O amigo chega e diz quando não gosta, mas diz com sinceridade, com respeito, tá? Mas é importante. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por essa palavra. Apenas 2 versículos, Senhor, que ficou escrito na tua palavra, sobre como resolver conflitos. E nós queremos pedir, Espírito Santo, nos ajude. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a resolvermos todos os conflitos que surgirem, sem partidarismo, sem olhar, ó Deus, sem agir com carnalidade, com dureza, com falta de misericórdia. Não, Senhor, nós queremos a sua direção, o seu coração. Queremos amar cada um, Deus, da maneira que o Senhor ama, entendendo quem são em Cristo. Que essa palavra seja gravada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.